A palavra de hoje é: você se perdoou? Você já se perdoou? Temos que saber que uma das coisas que deixaria um homem milionário e teria talvez todo o dinheiro do mundo não seria ter muito petróleo, ouro, prata, joias, nada disso. Uma das coisas que deixaria o homem ter todo o dinheiro do mundo seria a máquina do tempo, para que as pessoas pudessem voltar e fazer diferente. Então, alguma coisa que viemos a ter cometido no nosso passado, hoje pode estar latente na nossa mente, no nosso coração. Por isso você já se perdoou? Tente compreender e entender que não tem essa máquina do tempo, não tem como voltar ao passado. O que tem é uma palavra, é perdão, é se perdoar. É se perdoar para amar o próximo, é se perdoar para que seus neurotransmissores não ficam em estresse ativado, te limitando a uma crença central de uma negatividade do passado. Ei, você não é uma pessoa negativa, mas pode se transformar através daquilo que você pensa. Então, se perdoe, aconteceu, vivenciou aquele momento, e de repente houve outros deslizes, mas a maturidade vai chegar a algum momento. Então, se aconteceu alguma coisa que de repente no seu passado fica latente na sua mente, o que devo fazer, Alex? Você ainda não houve o processo de maturação? Será que não houve? Ou você não quer que isso haja em sua mente? Fica sempre reforçando aquilo que foi o passado e fala: por que eu tomei essa atitude? Ei, a atitude foi tomada, foi vivenciada. Então agora como diz, é bola para frente. E saber que aquilo não serviu para te matar, mas serviu para te fortalecer, para te dar experiência. A vida são experiências, boas ou ruins. A grande questão é se eu me perdoo. Por isso, o título dessa mensagem é: você já se perdoou? Porque encontro com pessoas com 30, 40, 50 e sempre pergunto. E elas falam: poxa, se eu tivesse essa atitude, se eu não tivesse essa atitude, se eu tivesse feito isso, o que fez, está feito. Agora é saber se com o erro você aprendeu ou se você continua. Porque eu sempre falo: ei, o que aconteceu te ensinou ou você está repetindo a prova? O que seria se perdoar? Se perdoar é você não mais repetir a prova. Por isso que você vai reforçando esse sentido de prazer do erro. E valorizamos mais a negatividade das coisas ruins do que as coisas boas que fizemos. Nós não fizemos só coisa ruim no nosso passado, fizemos coisas boas. Aqui, em 2 Samuel 11, versículo 2 e 6, vai falar sobre um homem que conhecemos muito, que é segundo o coração de Deus. O nome dele é Davi. E olha o que Davi fez. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher bonita tomando banho. Nua, já viu, né? Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe enviou. E quando Joabe envia a Urias, Urias chega até Davi e Davi fala com ele: vá à sua casa. Porque Davi já havia maliciosamente no seu coração, como ele já sabia que a mulher estava grávida, para que ele fosse para casa, Urias fosse para casa, deitasse com sua mulher, e ali ele ia pensar que o filho seria dele. Só que Urias, quando vai, se deita à frente à porta do palácio, e vão falar com Davi que Urias não tinha ido para casa. E aí Davi manda chamar Urias, e Urias fala: posso eu me deitar
em casa, se os servos do meu senhor estão na batalha, olha só o que acontece. E ali Davi entrega uma carta na mão de Urias, e Urias entrega na mão de Joabe, e ele não abre. E ali na carta estava escrito que era para colocar Urias na frente de batalha, e assim Urias morre. Olha o que Davi fez com a vida daquele que foi seu fiel escudeiro. Só que aí depois vem uma coisa em que em Samuel 12, versículo 1 e 7, acontece. E o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. E o rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas para assar, para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então Davi, com furor, se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Sei que foi um pouco extenso a leitura, mas para ficar melhor explicado. Então, Davi sendo feito isso, Deus tinha visto. E aí fala que ele não irá morrer, mas que tirar o filho dele. E tirando o filho dele, Davi fica lá jejuando 7 dias. Depois que isso passa, que Deus leva o filho dele, ele volta a comer e a beber. E aí os súditos dele, os servos, falam: Senhor, enquanto a criança estava viva, tu oraste por ela e Deus a levou. E depois que ela morreu, tu se levantou e comeu e bebeu. Ele falou: não poderei eu agora fazer mais nada, porque um dia irei a ela, mas ela a mim jamais. Então Davi entendeu que aquele momento era a morte de uma história que ficou no passado, e assim é na tua vida. É a morte de uma história que ficou no passado, porque ele se perdoou e não cometeu mais, e continuou, porque ele compreendeu que não tinha essa máquina do tempo para voltar ao passado. Então, não conseguimos compreender e entender, e ficamos alimentando esse passado dentro da gente, esmorecendo a nossa face, para que o inimigo a cada dia veja em nosso fenótipo aquilo que só podem ver, porque não podem ver no genótipo, no interior. Só Deus vê no interior. Mas como há um processo de transformação dentro da gente, se não compreendermos dentro de nós que Davi nos mostra: ei, eu pequei terrivelmente contra o Senhor e fui malicioso, talvez fui uma das pessoas piores desse mundo, mas Deus nos chama de segundo o coração de Deus. E tu também és segundo o coração de Deus, homem e mulher. Por quê? Porque tu és filho e Deus sabe o que está no coração. Davi se arrependeu, soube vivenciar aquele momento, não praticou mais, continuou, se perdoou para amar o próximo. Porque se não houver perdão em nós, por nós mesmos, como vamos amar o próximo? A palavra de Deus diz assim em Mateus 22, 37 a 39. Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Mas como se teu pensamento só fica no passado, naquilo que foi uma prática? Tu não és um erro. Aconteceu, acabou, ficou para trás. A vida é o vivencial agora, o presente. E vamos. Só quem pode nos acusar não. Só quem pode nos julgar é Deus, o único, soberano e santo, Jesus Cristo. Este é o primeiro grande mandamento que ele fala: amarás o teu Deus de todo o teu espírito, tua alma e teu corpo. Mas o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como eu posso amar o próximo se eu me acuso daquilo que foi o meu passado, e nesse momento eu não consigo me perdoar? Por isso você já se perdoou? Então se perdoe como Davi fez, aprenda com ele. Houve um arrependimento genuíno, pessoas podem falar,
mas Deus verá a tua transformação e vai fazer com que essa luz resplandeça sobre as trevas de pessoas que tentam te acusar de coisas que foi do passado, não é de agora. O agora é o momento. E como diz um amigo meu, à meia-noite o relógio vira e é um novo dia. Ei, hoje é um novo dia. Amanhã, um novo dia. E assim, agora o que passou, passou. Você já se perdoou? Se perdoe. Compreenda que Deus te ama. No nome de Jesus. Essa palavra te ajudou a se perdoar? Comenta, dá o like, compartilha. E juntos iremos apregoar o Evangelho de Cristo. Se perdoe. Amém.